Olá a todos, estamos mais uma vez aqui, reunidos para estudarmos a obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, tá? Dando continuidade aqui aos nossos estudos. Vamos para a pergunta 274. Da existência de diferentes ordens, resulta para este alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado. Autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. E tem um complemento. Podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? Eu disse, irresistível, tá? Então, existe uma hierarquia dos espíritos também, os mais superiores acabam gerando uma autoridade sobre os mais inferiores, até por ter mais qualidades morais e ter mais conhecimento ali do mundo espiritual. Tá? Pergunta 275. O poder e a consideração de que um homem gozou na Terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Leu os Salmos. Tá? Então é o que Jesus disse, né? Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens conforme seus méritos? Pois bem, o maior da terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreendes isto? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que exalçar será humilhado? Pergunta 276. Aquele que foi grande na terra e que, como espírito, vinha achar-se entre os de ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação? Às vezes bem grande, mormente se ele era orgulhoso e invejoso. Pergunta 277. O soldado, que depois da batalha se encontra com seu general no mundo dos espíritos, ainda o tem por superior? O título nada vale. A superioridade real é que tem valor. Pergunta 278. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros, evitam-se ou se aproximam, conforme a simpatia ou antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros, tal qual sucede entre vós. Constituem um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins que avisam. Os bons pelo desejo de fazerem o bem e os maus pelo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se lhes assemelham. Tal uma grande cidade, onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e encontram, sem se confundirem, onde a sociedade se forma pela analogia dos gostos, onde a virtude e o vício se acotovelam, sem trocarem palavra. O que Allan Kardec trouxe para a gente aqui, né? Que, por uma questão de afinidade, né, os espíritos de ordem mais superior acabam se reunindo para propagarem o bem, praticarem o bem, tá? Enquanto os de ordem inferior, eles acabam se agregando ali para praticarem o mal e também por vergonha, muitas vezes, daquilo que ele praticou durante a encarnação, tá? Então acaba não gerando compatibilidade com espíritos superiores. Eles podem até conviver juntos, mas a reunião, a junção acaba sendo feita por espíritos da mesma ordem, tá? Então por hoje é isso. Que a paz de Deus e Jesus fique com todos, tá? Graças a Deus.